Boa noite a todos. Então vamos dar início ao nosso culto do Evangelho da noite de hoje. E para nossa harmonização vamos fazer uma leitura do livro Palavras de Vida Eterna, ditada pelo Espírito Emmanuel ao nosso querido Chico. Exemplificar. Respondendo então, disse-lhe Jesus: Ide e anunciai. Lucas 7:22. Através de todas as nações, o homem levanta realizações notáveis, nas quais se lhe exalça o egoísmo inteligente. Em toda parte, repontam obras santuárias, solicitando moderação e corrigenda, para que o abuso de poucos não agrave as aflições e as necessidades de muitos. Entretanto, porque o raciocínio rogue confrontações claras para estudos corretos, reconheçamos o realce, conquanto vazio e por vezes ruinoso, de semelhantes cometimentos. Ninguém nega a amenidade do edifício caprichosamente construído para festas inúteis, embora não lhe possa louvar o destino. É indiscutível a preciosidade do iate de luxo, não obstante seja tão somente dedicado ao excesso. Inegável a feição deleituosa de um jardim suspenso, mesmo quando não passe de apêndice arquitetônico. Belo o espetáculo da fonte luminosa por distração na praça pública, apesar de se manter muito longe do proveito de um simples chafariz. Analisando essas empresas, na lógica do Espiritismo, somos, contudo, impelidos a reconhecer que os amigos afeiçoados ao supérfluo estarão agindo desta forma por falha de esclarecimento e orientação. A experiência terrestre, na atualidade, não desconhece que é preciso ensinar aos homens a arte de alimentar e vestir, conversar e conviver, a fim de que haja saúde, euforia, compreensão e harmonia na humanidade. Disse Jesus em várias ocasiões aos seguidores: Ide e pregai. Nada justo, assim, reprovar sem consideração os companheiros que ainda se encontram involuntariamente distantes das realidades do Espírito. Onde o desperdício apareça por flagelo da ignorância, iniciemos a construção da verdade pelo exemplo da sobriedade, na certeza de que, em toda tarefa de educação, exemplificar é explicar. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, rogando a Jesus, nosso guia e modelo, e da espiritualidade maior que nos envolve, nos intui, nos inspira e nos assiste nesse instante, o equilíbrio, a paz, a serenidade, a fim de que, com essa harmonia, com esse bem-estar que já se faz presente nesse instante, possamos dar glórias a Deus por tudo que nos tem proporcionado, pela semana que se passou, pelo alimento, pela água, pelo teto, pelo agasalho, gratidão pelos amigos e até por aqueles que se julgam nossos inimigos. Que a mesma paz, a mesma serenidade que rogamos para nós outros possa recair igualmente sobre cada um deles. Te agradecemos, Pai, pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, por esta casa abençoada que nos acolhe, que nos serve de instrumento para parar as nossas arestas de egoísmo, de orgulho, e que possamos, ó Pai, dentro das nossas possibilidades e limitações, entregar tudo que possuímos de bom ao nosso semelhante. E assim, imensamente agradecidos por essa oportunidade, te rogando, permita que Maria, nossa mãe, juntamente com os legionários do bem, possam levar a todos os nossos irmãos que partiram deste plano terra pela porta do suicídio, onde quer que se encontrem, o nosso desejo de paz, de serenidade, de equilíbrio, e que em breve eles possam estar juntos de nós novamente. Assim, com a oração que o Senhor nos ensinaste, pedimos permissão para dar início ao culto do Evangelho da noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
na medida em que perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livra-nos, Senhor, de todas as tentações, hoje, agora e sempre. Para a nossa meditação na noite de hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos. Mensagem ditada pelo Espírito Jorge, Espírito Protetor, em Paris, 1863. Cuidado do corpo e do espírito. Será que a perfeição moral consiste na martirização do corpo? Para resolver essa questão, apoio-me nos princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, conforme esteja sadio ou doente, influi de uma maneira muito importante sobre a alma, que é considerada prisioneira da carne. Para que ela vibre, se movimente e até mesmo conceba as ilusões da liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Estabeleçamos uma situação. Eis que ambos se encontram em perfeito estado. O que devem fazer para manter o equilíbrio entre suas aptidões e suas necessidades tão diferentes? Dessa confrontação, torna-se inevitável buscar seu ajuste equilibrado entre ambos, sendo que o segredo está em achar esse equilíbrio. Aqui, dois sistemas se defrontam: o dos ascetas, que querem aniquilar o corpo, e o dos materialistas, que negam a alma. Dois sistemas igualmente constrangedores, tão insensatos, tanto um quanto o outro. Ao lado destas grandes correntes de pensamento, há um grande número de indiferentes que, sem convicção e sem afeições, amam com frieza e não sabem se divertir. Onde, pois, está a sabedoria? E a ciência de viver? Em nenhum lugar. Este problema ficaria inteiramente sem ser resolvido se o Espiritismo não viesse em ajuda dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, comprovando que são necessários um ao outro e é preciso cuidar de ambos. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que a própria natureza indica é desconhecer a lei de Deus. Não castigueis vosso corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e das quais é tão responsável quanto um cavalo mal guiado o é pelos acidentes que causa. Sereis, por acaso, mais perfeitos se, ao martirizar o vosso corpo, continuardes egoístas, orgulhosos e sem caridade para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Ela se encontra nas reformas a que se submeterdes o vosso espírito. Dobrai-o, subjugai-o, humilhai-o, dominai-o. Este é o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Então o Evangelho, mais uma vez, nos conclama a cuidar do corpo como devemos cuidar do espírito. Via de regra, eu costumo dizer que, com relação à oração, nós deveríamos fazer o mesmo número de alimentação material que nós fazemos para o corpo, também para o nosso espírito. Ao amanhecer, quando tomamos o café da manhã, no almoço, no café da tarde, no jantar, talvez até uma ceia antes de dormir, para que a gente possa também igualmente alimentar o nosso espírito com as energias salutares, balsâmicas, que nos traz a serenidade, que nos traz o equilíbrio, que nos traz a paz. Não adianta, como nos fala o Evangelho, nós martirizarmos o nosso corpo, chicoteá-lo, colocá-lo para ser queimado, cair de joelho sobre pedras, cascalhos. O que nós devemos martirizar é o nosso orgulho, é o nosso egoísmo, é a nossa avareza, a nossa cupidez, a nossa sensualidade desregrada, a nossa maledicência, nossa falta de paciência,
nossa intolerância e vigilância. É isso que nós devemos sacrificar, não é o nosso corpo, porque o nosso corpo foi dado pela divindade, por nosso Pai maior, justamente para que ela possa servir de sustentáculo para o nosso espírito. É aquilo que nós aprendemos: mente sã em corpo são. Então nós precisamos estar com o nosso corpo bem cuidado, bem alimentado, bem nutrido, a fim de que nosso espírito, fazendo morada, aprisionado nesta veste carnal que nos serve na presente reencarnação, possa encontrar o sustentáculo para poder domar as más inclinações, as paixões inferiores que ainda dormitam dentro de cada um de nós. Neste mesmo capítulo 17, Kardec, ao indagar da espiritualidade, obtém como resposta que reconhece-se o verdadeiro espírita, reconhece-se o verdadeiro cristão pelo esforço que faz em domar as suas paixões inferiores, as suas más inclinações. E cada um de nós conhecemos bem onde é que o nosso calo aperta. Cada um de nós conhecemos bem quais são os nossos maiores defeitos. E via de regra são aqueles que a gente encontra no nosso semelhante, porque nós enxergamos a palha no olho do nosso próximo, mas não enxergamos o argueiro que cobre o nosso olho. Então que nós possamos, dia após dia, rogar de Jesus a espiritualidade maior, do nosso anjo guardião, do nosso protetor, do nosso guia, como queiramos chamá-lo, as oportunidades benditas para que nós possamos trabalhar o nosso espírito, trabalhar o nosso corpo, para que nós possamos, ao retornar à erraticidade, ao plano espiritual, sermos seres melhores, desvencilhados de tudo que nos prende à matéria e que são causas, são empecilhos para o nosso crescimento moral e espiritual. Então que nós aprendamos de uma vez por todas a cuidar do nosso corpo físico, para que ele esteja bem, a fim de que o nosso espírito possa realmente encontrar nele a sustentação necessária para que possa se redimir de todas as faltas, de todas as mazelas, de todos os equívocos cometidos nas existências pretéritas. As oportunidades nos são oferecidas dia após dia. Nós é que devemos fazer com que essas oportunidades não sejam perdidas pela nossa inércia, pela nossa falta de vontade, pela nossa falta de determinação e de compromisso com as coisas de Deus. O próprio Cristo nos resumiu todas as leis de Moisés: amar a Deus de todo o coração e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então que nós possamos valer a oportunidade bendita que Deus nos deu, nos concedeu, de estarmos aqui neste plano, nesse instante, caminhando em busca da nossa perfeição moral, caminhando em busca do nosso equilíbrio, da nossa sensatez, a fim de que nós possamos, como na leitura ditada no livro Palavras de Vida Eterna por Emmanuel Chico, encontrarmos realmente o equilíbrio, que nós possamos exemplificar. As palavras convencem, mas são os exemplos que arrastam. Então que a gente possa realmente aproveitar as oportunidades que nos são concedidas diuturnamente, para nós exemplificarmos, para nós arrastarmos mais irmãos juntos de nós nessa trajetória que a todos nós está reservada. Então que nós roguemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso guia e modelo, o norte, essa bússola orientadora de tudo aquilo que nós necessitamos para o nosso crescimento evolutivo, para o nosso crescimento moral. Então, mais uma vez, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecidos por essa oportunidade bendita,
agradecer a Jesus por ter permitido esses irmãos da pátria espiritual que aqui comparecem para aprender conosco sobre as suas lições morais. Gratidão, Pai, pela presença desses irmãos. Gratidão à espiritualidade maior que nos envolveu, nos assiste, nos inspira, nos protege. E que nós possamos, dia após dia, Pai, ouvir o vosso chamado. Que realmente nós possamos fazer morada em nosso coração da benevolência, da indulgência, do perdão, do amor verdadeiro ao nosso próximo, nos despindo de tudo aquilo que ainda emperra e impede o nosso crescimento moral e espiritual. Graças te damos, Pai, por mais essa oportunidade, que esse mesmo equilíbrio, essa mesma paz, essa mesma serenidade que encontramos nesse instante, através dessas chuvas de bênçãos que recaem sobre cada um de nós aqui, encarnados e desencarnados, possa recair também sobre todos os nossos irmãos que se encontram hospitalizados, por todos os irmãos que se encontram nos presídios, nos asilos, nos orfanatos, nas ruas em estado de drogadição. Enfim, Pai, onde houver sofrimento e miséria, que a Tua paz, que a Tua energia, que a Tua luz recaia nesse instante. E assim, imensamente agradecidos por mais essa oportunidade de aprendizado, com a oração de Maria, pedimos permissão para dar por encerrado o culto do Evangelho da noite de hoje. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, e que assim seja. Gratidão, Pai, por mais essa oportunidade bendita.